Leitura de Êxodo dos capítulos 22 ao 24. Capítulo 22. Caso um homem furte um touro ou um ovídio e deveras o abata ou venda, deve compensar o touro com 5 da manada e o ovídio com 4 do rebanho. Se um ladrão for encontrado no alto de arrombar e ele deveras for golpeado e morrer, não há culpa de sangue por ele. Se o sol tiver raiado sobre ele, há culpa de sangue por ele. Sem falta, deve dar uma compensação. Se não tiver nada, então terá de ser vendido pelas coisas que furtou. Se aquele que foi furtado foi indubitavelmente achado vivo na sua mão, desde o touro até o jumento e o ovídio, deve dar dupla compensação. Se um homem causar que um campo ou um vinhedo sejam pastados, e ele deveras enviar para lá seus animais de carga e causar estragos em outro campo, deve dar em compensação o melhor do seu próprio campo ou o melhor do seu próprio vinhedo. Caso um incêndio se espalhe e deveras atinja espinhos e feixes ou cereais em pé, ou se consuma um campo, aquele que causou o incêndio deve dar impreterivelmente uma compensação pelo que se queimou. Caso um homem dê ao seu próximo dinheiro ou um objeto para guardar e isso seja roubado da casa do homem, se o ladrão for achado, deve dar dupla compensação. Se o ladrão não for achado, então o dono da casa terá de ser levado perto de Deus para ver se não deitou mão nos bens do seu próximo. Quanto a qualquer caso de transgressão, com respeito a um touro, um jumento, um ovídio, um manto, qualquer coisa perdida de que se possa dizer é esta, o caso de ambos deve ser levado perante Deus. Aquele a quem Deus pronunciar iníquo deve dar dupla compensação ao seu próximo. Caso um homem dê ao seu próximo um jumento, ou um touro, ou um ovídio, ou qualquer animal doméstico para guardar, e este deveras morra ou fique aleijado, ou seja levado embora quando ninguém está olhando, deve haver entre ambos um juramento por Yahuwá de que não deitou mão nos bens do seu próximo, e seu dono tem de aceitá-lo, e o outro não deve dar compensação. Mas se de facto lhe foram roubados, deve dar uma compensação ao seu dono. Se de facto foi dilacerado por uma fera, deve trazê-lo como evidência. Não deve dar compensação por algo dilacerado por uma fera. Mas caso alguém peça algo ao seu próximo e isso deveras fique aleijado ou morra enquanto seu dono não está presente, sem falta deve dar uma compensação. Se o seu dono estiver presente, não deve dar compensação. Se foi alugado, tem de vir a ser seu aluguel. Agora, caso um homem seduza uma virgem não prometida em casamento e realmente se deite com ela, sem falta deve obtê-la como sua esposa pelo preço de compra. Se o pai dela absolutamente se negar a dar-lhe, deve pagar o dinheiro à razão do dinheiro de compra de virgens. Não deves preservar viva a feiticeira. Todo aquele que se deitar com um animal positivamente deve ser morto. Quem oferecer sacrifícios a quaisquer deuses, e não somente a Yahuwá, deve ser devotado à destruição. E não deves maltratar nem oprimir o residente forasteiro, porque vós vos tornastes residentes forasteiros na terra do Egito. Não deveis atribular nenhuma viúva, nem um menino órfão de pai. Se é que o atribulares então, se é que ele clamar a mim, sem falta ouvirei o seu clamor, e deveras se acenderá a minha ira, e certamente vos matarei à espada, e vossas esposas terão de tornar-se viúvas, e vossos filhos órfãos de pai. Se emprestardes dinheiro ao meu povo, ao atribulado ao teu lado, não deves tornar-te como agiota para ele, não lhe deves impor juros. Se é que tomares em penhor o manto do teu próximo, deves restituir-lhe ao pôr do sol, pois é a sua única cobertura, é a sua capa para a sua pele, em que se deitará. E terá de acontecer que ele clamará a mim, e eu certamente ouvirei, porque sou clemente. Não deves invocar o mal sobre Deus, nem amaldiçoar um maioral entre o teu povo. Não deves dar com hesitação o teu pleno produto agrícola e o transbordamento da tua prensa. Deves dar-me o primogênito dos teus filhos. O modo em que deves proceder com o teu touro e com a tua ovelha é o seguinte: continuará 7 dias com a sua mãe. No 8º dia deves dá-lo a mim.
E deveis mostrar-vos homens santos para mim, e não deveis comer no campo carne que seja algo dilacerado por uma fera, deveis lançá-la aos cães. Capítulo 23. Não deves propagar uma notícia inverídica. Não cooperes com o iníquo por te tornares testemunha que trama violência. Não deves acompanhar a multidão para maus objetivos, e não deves testificar a respeito de uma controvérsia, de modo a te desviares com a multidão para perverter a justiça. Quanto à tua condição humilde, não deves mostrar preferência numa controvérsia sua. Se encontrares o touro do teu inimigo ou o seu jumento andando perdido, sem falta lhe o deves restituir. Se vires o jumento de alguém que te odeia deitado sob a sua carga, então tens de refriar-te de abandoná-lo. Sem falta deves conseguir soltá-lo junto com ele. Não deves desvirtuar a decisão judicial do teu pobre na sua controvérsia. Deves manter-te longe de uma palavra falsa e não mates o inocente e o justo, pois não declarei justo o iníquo. Não deves aceitar suborno, pois o suborno cega os perspicazes e pode deturpar as palavras dos justos. E não deves oprimir o residente forasteiro, visto que vós mesmos conhecestes a alma do residente forasteiro, porque vos tornastes residentes forasteiros na terra do Egito. E por 6 anos deves semear a tua terra, e tens de recolher os seus produtos. Mas no 7º ano deves deixá-la sem cultivo, e tens de deixá-la de pousio, e os pobres do teu povo têm de comer dela. E o que for deixado por eles deve ser comido pelos animais selváticos do campo. É assim que deves fazer com o teu vinhedo e com o teu olival. 6 dias deves fazer teu trabalho, mas no 7º dia deves desistir, para que teu touro e o teu jumento descansem, e o filho da tua escrava e o residente forasteiro tomem folgo. E deves guardar-te quanto a tudo o que eu te disse, e não deves mencionar o nome de outros deuses, não deve ser ouvido da tua boca. 3 vezes no ano deves celebrar uma festividade. Guardarás a festividade dos pães não fermentados. Por 7 dias comerás pães não fermentados, assim como te mandei, no tempo designado no mês de Abib, porque nele saíste do Egito. E eles não devem comparecer diante de mim de mãos vazias. Também a festividade da colheita dos primeiros frutos maduros dos seus trabalhos, daquilo que semeias no campo, e a festividade do recolhimento à saída do ano, quando recolheres dos teus campos os teus trabalhos. 3 vezes por ano, todo o macho teu comparecerá perante a face do Senhor Yahuwah. Não deves oferecer o sangue do meu sacrifício junto com o que é levedado, e a gordura da minha festividade não deve ficar a noite toda até amanhã. Deves trazer à casa de Yahuwah, teu Deus, o melhor dos primeiros frutos maduros do teu solo. Não deves cozinhar o cabritinho no leite de sua mãe. Eis que envio um anjo diante de ti para guardar-te pela estrada e para introduzir-te no lugar que preparei. Guarda-te por causa dele e obedece à sua voz. Não te comportes rebeldemente contra ele, pois não perdoará a vossa transgressão, porque o meu nome está nele. No entanto, se obedeceres estritamente à sua voz e realmente fizeres tudo o que eu falar, então hei de ser hostil aos teus inimigos e hostilizarei os que te hostilizarem. Pois meu anjo irá diante de ti, e deveras te levará aos amorreus, e aos hititas, e aos perizeus, e aos cananeus, aos heveus e os jebuseus, e eu certamente os eliminarei. Não te deves curvar diante dos seus deuses, nem ser induzido a servi-los, e não deves fazer nada semelhante aos trabalhos deles. Mas, sem falta os derrubarás, e sem falta destroçarás as suas colunas sagradas. E tereis de servir a Yahuwah, vosso Deus, e ele certamente abençoará teu pão e tua água, e deveras afastarei do teu meio a enfermidade. Não existirá na tua terra nenhuma mulher que sofra aborto, nem mulher estéril. Encherei o número dos teus dias. E enviarei o horror de mim na tua frente, e certamente lançarei em confusão todo o povo entre o qual virás a estar, e deveras te darei a serviço de todos os teus inimigos. E vou enviar na tua frente o sentimento de desânimo, e este simplesmente expulsará de diante de ti os heveus, os cananeus e os hititas. Não os expulsarei de diante de ti num só ano, para que o país não se torne um baldio desolado e os animais selváticos realmente não se multipliquem contra ti. Pouco a pouco os expulsarei de diante de ti, até que te tornes fecundo e realmente tomes posse do país.
E vou fixar o teu termo desde o mar vermelho até o mar dos filisteus, e desde o ermo até ao rio, porque entregarei na vossa mão os habitantes do país, e certamente os expulsarás de diante de ti. Não concluirás pacto algum com eles ou com os seus deuses. Não devem morar na tua terra, para que não te façam pecar contra mim. Caso servisses os seus deuses, tornar-se-ia para ti um laço. Capítulo 24. E a Moisés ele disse: Sobe até Yahuá, tu e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel. E tendes de curvar-vos à distância. E Moisés tem de aproximar-se sozinho de Yahuá, mas eles não se devem aproximar, e o povo não deve subir com ele. Moisés foi então e relatou ao povo todas as palavras de Yahuá e todas as decisões judiciais, e todo o povo respondeu de uma só voz e disse: Todas as palavras que Yahuá falou, estamos dispostos a fazer. Concordemente, Moisés assentou por escrito todas as palavras de Yahuá. Levantou-se então de manhã cedo e construiu um altar ao pé do monte e 12 colunas correspondentes às 12 tribos de Israel. Depois enviou os jovens dos filhos de Israel, e eles ofereceram ofertas queimadas e sacrificaram novilhos como sacrifícios de participação em comum para Yahuá. Moisés tomou então metade do sangue e o pôs em tigelas, e metade do sangue aspergiu sobre o altar. Por fim tomou o livro do pacto e o leu aos ouvidos do povo. Disseram então: Tudo o que Yahuá falou estamos dispostos a fazer e a ser obedientes. Portanto, Moisés tomou o sangue e aspergiu com ele o povo e disse: Eis o sangue do pacto que Yahuá concluiu convosco com respeito a todas estas palavras. E Moisés e Arão, Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel passaram a subir, e chegaram a ver o Deus de Israel. E sob os pés dele havia o que se parecia a um trabalho de lajes de safira, e aos próprios céus quanto à pureza. E ele não estendeu sua mão contra os homens distintos dos filhos de Israel, mas tiveram uma visão do verdadeiro Deus, e comeram e beberam. E Yahuá disse então a Moisés: Sobe a mim no monte e fica ali, pois quero dar-te as tábuas de pedra, e a lei e o mandamento que tenho de escrever para ensiná-los. Moisés e Josué, seu ministro, levantaram-se então, e Moisés foi subindo ao monte de Deus. Mas havia dito aos anciãos: Esperai por nós neste lugar até voltarmos a vós. E eis que estão convosco Arão e Ur. Quem tiver uma questão em juízo, chegue-se a eles. Assim Moisés subiu ao monte enquanto a nuvem cobria o monte. E a glória de Yahuá continuava a residir no monte Sinai, e a nuvem continuava a cobri-lo por 6 dias. Por fim, no 7º dia, ele chamou Moisés do meio da nuvem. E aos olhos dos filhos de Israel, o aspecto da glória de Yahuá era como um fogo devorador no cume do monte. Moisés penetrou então no meio da nuvem e foi subir ao monte. E Moisés continuou no monte 40 dias e 40 noites.